eu acho que fala isso, né. Porque o que que aconteceu? Deu a treta com a blogueirinha e a Paola Caroseja, né, porque ela é Cara, isso aí deu argentina. um bom Zé, né? Então, o que que rolou? Eu acompanhei tudo, mas Hum. a nossa produção, o Dani, fez um resumo. Vou ler aqui o Não, é um resumo resumão, né? e depois não, é um bom resumo aqui. Ih, Resumo, caralho. resumo. E daí enfim, depois eu explico as coisas que rolaram também. Mas o que aconteceu? A Paola, ela e a blogueirinha, elas se tornaram o centro de um debate nas redes sociais Polêmica. nessa sexta-feira, dia 22, após uma entrevista dada pela chefe ao programa da influenciadora, Uhum. que foi ao ar na segunda, dia 18. O caso levantou questões sobre limites do humor e adultização de menores de idade, que já é uma pauta que tá, né? Já falamos aqui, né? Exatamente. A controvérsia se intensificou quando internautas notaram que tanto Paola quanto a blogueirinha haviam Se deletado de deram seus um follow. perfis no Instagram todos os vídeos referentes à entrevista, e as duas também deixaram de se seguir. O que rolou foi que um momento na entrevista, a Paola disse que sua filha, Francesca, Francesca. nome bonito, inclusive, Francesca. é fã de artistas pop como Billie Eilish e Chappell Rowan, né? Que eu não conheci, inclusive. I have no idea. E outra coisa que mostra a idade. Ambas cantoras são LGBT e têm músicas de romance sáfico. Adorei essa palavra, né? A gente Eu fala não sei o que é isso. sáfico. Por favor, se puderem me auxiliar depois. Por isso, o post... Vou ler, que daí a gente vai indo linha a linha. O post e falas de blogueirinha sugeriram que Francisca seria lésbica ou bissexual. Como Francisca tem 13 Francesca. anos, internautas associaram a fala de blogueirinha às recentes discussões sobre adultização nas redes. O tema ganhou popularidade nas últimas semanas após um vídeo do influenciador Felca sobre exposição online de menores de idade. Sora, posso falar? Vai lá. Acabou? É a mesma coisa que eu falo sempre. O problema é que as pessoas que são celebridades hoje, têm programas relevantes, são pessoas sem qualificação profissional para fazer comunicação. Ponto. Sim, mas é que eu acho que aí são duas coisas, tá? Primeiro, eu vi vários vídeos das pessoas levantando questões sobre isso. É que o lance esse vídeo, ele estourou para bolhas que não conhecem direito nem a Paola, nem a blogueirinha, né? Então, a blogueirinha, ela começou, sei lá, uns 10, 15 anos, no ápice da blogueiragem, tirando sarro das blogueiras. A Paola, todo mundo, assim, conhece, a maioria das pessoas conhece ela por causa do MasterChef, que ela era, inclusive, aí é que tá, era um recorte dela, era uma personagem durona, nananana. Agora, se tu acompanha a Paola, se tu já viu entrevistas dela, ou se tu acompanha ela no próprio canal dela, ela é muito diferente. Ela é uma pessoa bem-humorada, ela é... Tem que ver se ela não tem esse papel no programa, né? Exato, é isso, entendeu? Só que daí, claro, quem não conhece mais a fundo um pouco elas, enfim, não entendeu várias coisas. Porque, primeiro, o programa da blogueirinha tem pra mim, a melhor participação foi da Bruna Marquezine, quando ela Sim, pergunta pra do Bruna Neymar, Marquezine, um livramento. E a Bruna Marquezine faz e Ela elas começa a riem rir, muito. rir e não para mais. Elas ficam rindo 10 minutos, né? Porque claramente ela tava falando do Neymar. Mas ela se passa às vezes até, assim, na minha concepção. Mas É que ela ela é também tá ácida. amparada pela personagem. Total, ela é uma personagem, ela não é uma pessoa trans. Ela é uma Gabi versão... Isso. Sem noção. Só que, e daí as pessoas começaram, como sabem que deu treta, começaram a levantar várias coisas que eu acho que daí também se perderam um pouco. Porque eu acho que a Paola entrou muito na brincadeira. Tem uma hora que a blogueirinha fala assim, então, a tua imagem foi formada por causa do MasterChef. E daí ela fala, não, na verdade, a minha imagem foi formada quando eu nasci. E, tipo, elas ficam nessa implicânciazinha e de respostinha, que é muito do programa, tá? Da questão da blogueirinha. E eu acho que a Paola não seria uma pessoa, pelos outros conteúdos que eu já acompanhei dela, seria uma pessoa que não entenderia a brincadeira, entendeu? Ela com certeza se preparou. E também eu acho, que daí vem o que o Capu falou, faltou muito... o mínimo que tu tem que fazer quando tu vai entrevistar alguém é dar, no mínimo, uma Wikipédia ali rapidinho, sabe? Cara, e outra, cara, feeling de sair de situações.
Ou de daqui a pouco falar o que tu quer falar de uma maneira que não fique explícito que tu vai te incomodar quando tu tá podendo. Teve um momento, assim, de todas as imagens que eu vi que eu acho que a Paola, tipo, poderia ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Que foi a questão que a blogueirinha perguntou, tá, e tu nunca pensou em envenenar alguém na comida? E daí a Paola, tipo, ficou muito séria, assim, falou, cara, pra mim comida não se brinca e tal. E eu acho que o que ela falou tá super correto, até porque ela é uma chefe, ela é dona de um restaurante, imagina. Daí amanhã alguém vai no restaurante dela, dá uma Imagina. dor de barriga, vão dizer que é a mulher, entendeu? Só que ela ficou muito séria, assim, ela falou, cara, pra mim. E tem a questão da relação dela com comida, que é uma relação, ela já falou sobre isso, de empoderamento, de várias coisas, assim. O que a comida é uma coisa extremamente afetiva. E a gente teve recentemente vários lances, né, de envenenamento através de comida. Então, Bolinhos, né? entendo que é delicado e tal, mas ela ficou super séria, mas enfim, a coisa tocou. E uma hora, a Paola também, ela é uma mulher que, apesar de ser muito famosa há muito tempo, ela é uma pessoa mais privada, assim, a gente não sabe muito da vida dela. E dela tá falando da filha, vai falar das questões musicais. E a blogueirinha, pra mim, tem 2 pontos. Ela responde ela entra numa brincadeira que tem vários pontos pra mim que são problemáticos. Primeiro, é uma brincadeira que tu só pode, na minha opinião, fazer com alguém que tu conhece e tenha muita intimidade, né? Até pra tu saber qual é o limite que a pessoa dá a isso na sua vida. Segundo, sexualidade não é uma piada, né? De novo, tá eu e tu, a gente é muito amigo, eu faço uma piada contigo ali, tu lá, porque eu sei que tu faz essa piada. Agora, eu estou num programa para um monte de gente. É o famoso qual o limite do humor, né? Exatamente. E o terceiro lance é que ela tá falando de uma menor de idade. E daí, só que ela não falou nada demais. Ela deu a entender, só que pra bom entendedor, me babá, né? E ela pega e Me fala. babá. Ai, genial. É isso. E Não ela conhecia pega essa. e fala, tipo assim: não, o que eu quero dizer é que ela vai ser insuportável quando ficar mais velha e tal. Só que a coisa foi repercutindo, porque a galera do Twitter, que é o lixão da internet, começou a falar, por que a Paola não entende? Porque a Paola claramente fica desconfortável, daí começaram a dizer que ela era lesbofóbica, não sei o quê. Só que a questão é que estão É da tirando filha dela, porra. uma menina do armário que a gente nem sabe se Se ela quer sair pra começar, se- segundo, se ela não tem que ser do armário. se ela né? tem que, né, enfim. E talvez uma menina de 13 anos, ela é uma criança. A gente não tem que estar falando da sexualidade de ninguém, muito menos de uma criança Mas é de que 13 daí anos, que talvez nem esteja mas- pensando. Cara, mas na boa, aí eu volto 1000 casinhas de novo, cara. O problema é que, assim, a qualificação profissional pra tu tá fazendo blog hoje, pra tu ter a expressão e o alcance que tu tem, até hoje foi uma pauta do cafezinho, check. Sabe? Que a gente falou, cara, o problema é que, assim, a gente tá cada vez mais numa ladeira abaixo de dar exposição e visibilidade pra uma galera que não tem qualificação nenhuma. E aí, não que a blogueirinha não tenha, não Aham. seja já um baita de um programa, tá ligado? Só que, assim, tem feelings, tem coisas que tu Sim. aprende na primeira cadeira, a ética e o jornalismo. Mas tá é que ligado? aí que tá. De tu E poder saber aí- que quando o assunto é uma criança, Sim. tu tem que Mas ter a 15 mil coisa, filtros antes de esse falar, é o tá ligado? problema, porque dali, desse momento, pode ficar um constrangimento entre a Paola e a blogueirinha, porque, enfim, pra tu falar do filho de alguém exato. é muito complicado. Poderia ser somente time Mas- dele, mas é o filho do cara, pô. Sim, mas, tipo assim, ela deixou a piada no ar, entendeu? Só que daí a galera do Twitter foi lá, começou a falar que era, obviamente, a guria era isso, era aquilo, blá, 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 blá. E daí a Paola começou, porque ela fala na entrevista, inclusive, que a filha dela não tem rede social. Ela fala, cara, ela é uma criança. Ah, que Eu acho inveja. que ela não tem que ter rede social e tá tudo certo. E daí, só que assim, por mais que ela não tenha acesso ao Twitter, Instagram, blá, 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 as pessoas na escola dela Não, começaram a todo chegar e universo, falar, e claro. começou a rolar um bullying, e tipo assim, porra, entendeu? E daí, É a a resposta de saber o tamanho do teu blogueirinha, canhão. ela começou a fazer stories, mas primeiro ela tava, tipo, se arriando disso com a Paola. Tipo, se ela não gostou, o problema dela. Que são coisas que ela, como personagem, falaria normalmente. Só que daí teve um momento que ela fala da questão musical e fala, inclusive, vocês entenderam o que eu queria falar. E eu nem falei nada, mas tipo assim, ali ela deixou bem claro o que ela quis dizer. Sabe? E daí que o Merdaçal veio, porque, inclusive,
o pessoal foi nos comentários dos vídeos e das coisas da blogueirinha falar, pô, é complicado isso aí, né? Porque tu tá falando agora recentemente, a gente tá todo mundo acusando o Ítalo Santos de uma coisa muito séria. E quando tu faz isso, tu não tá muito longe dele, não. Sabe? E daí a Paola foi lá nos comentários e ela respondeu um comentário também, dizendo, cara, é uma criança e, pelo visto, o Ítalo Santos tem muito… Ela falou uma coisa assim, mais fãs do que a gente imagina. Porque, gente, tá tudo no mesmo balaio, Bagunça, né? entendeu? Só pra eu entender um pouquinho melhor, Uhum. ficou a blogueirinha essa aí, ela pré-definiu que essa criança, ela pode ser lésbica por causa de um gosto de duas cantoras. isso. Parte desse… Isso. O banzé todo começou por isso. Sim. Por exemplo, assim, como disser, eu te cara, falar tu gosta assim, ó. de, sei lá, o quê? Como é que Eu tu- falar assim, como que não, isso surge? eu falar de mim. Ah, eu gosto muito de Ana Carolina e Martinalha. Tá, E as agora pessoas, é e daí tu lésbica fazer por uma causa disso, piada. Então, né? Entendeu? Mas já começou tudo errado, gente. Porque, de novo, sexualidade não deveria ser assunto e com certeza não deve ser piada. E especialmente E por uma de uma personagem. criança. Não, e por uma pessoa, uma personagem que entende o tamanho do trauma disso. Uhum. Então, o tamanho do peso. Porque a blogueirinha, o cara que faz a blogueirinha, pra quem não sabe, a blogueirinha não é uma blogueirinha. É um cara que faz ator, uma personagem. Bruno, alguma É um coisa. ator, mas o ator é gay. Uhum. Então, tipo assim, ele deveria saber o quão sutil tem que ser o toque. Ah, mas tem que falar o que quiser. Não, cara, não é. Essa criança tem uma escola, tem amigos, tem uma mãe, tá ligado? E a mãe a criança não é pública. A Uhum. mãe é pública. Não, mas e fora que eu acho, aí eu acho, quando vocês falaram da questão de jornalismo e tal, não sei o quê, mas eu acho que isso aí também, eu não sou jornalista, tá, gente? Mas assim, Uhum. nada impede que eu tenha um pouco de noção, um pouco de respeito, um pouco Exato. de ética, de dizer assim, ó, se eu vou tirar se a gente tá fazendo um programa aqui, eu vou tirar sarro de ti ou da Juju, eu vou tirar de vocês dois. Eu não vou tirar sarro da tua cachorrinha. Terceirizar. no caso. Terceirizar o Eu não sarro. vou tirar sarro do monta que não dá no bagulho. Ou E aí, se vocês ainda tivessem mais, filhos, eu não tenho tipo por que tirar assim, sarro do filho de vocês. Filho, mãe, pai, Entendeu? parceiro. Não tem. São coisas que tu tem que saber. Tipo, tu tem que ter uma intimidade muito grande e saber que ok. a pessoa aceita alguma brincadeira pra tu fazer a Cara, brincadeira. Ó, o páginas e é que- humor e tal, o humor dela é escrachado, é meio tirano e não sei o quê. Cara, mas faz com quem tá na tua frente. Mas daí não qual o com os limite outros. do humor? Pois é, mas aí… Acho que falar do teu filho numa piada talvez seja um limite aceitável. Não, do mas humor. é isso que a gente tá falando. Eu vou falar de ti. Sim. Eu vou tirar e a gente vai Assim discutir aqui na hora. como qual o limite do humor? Digamos de novo essa frase. Foi lá o Will Smith comprou a briga pela mulher dele. Uhum. E assim a gente vai comprando briga pelos outros. Agora o Páginas que Escapam falou assim, ó. É isso mesmo? É. Gente, eu não achei que o comentário da Blogs foi em sentido de sexualidade. Eu tinha entendido que era ser fã de Billy e Charlie significava ser uma sad girl. E Não. tals. Ela. Então, no O programa. Luiz Fernando. Eu gosto de vocês, eu sou maconheiro. No programa, não fica aberto a interpretações. Agora, o problema foi nos stories dela, que ela deixou bem claro que foi isso que ela quis Entendi. dizer, entendeu? E foi No no programa, pós-programa. tipo, foi nos dias que passaram ali que começou a virar. E outra coisa que eu acho que pegou, que pra mim é muito sério, é a questão que a blogueirinha nasceu na internet. É uma personagem da internet. E ela sabe como as coisas são. Puta, Entendeu? Meu, é uma fogueira tu pega gasolina em cima, mano. E dela, exatamente, ela viu que o Twitter tava enlouquecendo, ela foi lá e jogou um galão de gasolina. Botou fogo de nada. Sabe? E, de novo, contra uma criança. Mas, gente, hoje eu falei no cafezinho, eu falei mal do menino Ney. Gato Preto. Esse eu nem do- sabia Que quem é era. Eu Até. Cara, não sei quem é ele esse é, cara, ele não. é o churume da internet. Ele é um cara Eu que nem só faz sei quem é merda, esse só cara. fala merda, e por isso tem engajamento, porque as pessoas se espelham Foi aquele que nele. bateu o carro? É, só que o conteúdo dele é bizarro. tá ligado? E eu recebi 3 directs me chinelhando por isso, tá ligado? Por quê? Porque essas pessoas têm iguais, têm pares. As Claro. pessoas têm. sempre tem. Elas são espelho de uma galera que é boa, ou que é ruim, ou que é chata, ou que é feliz, ou que é boba, sei lá o quê, conforme a pessoa que ele segue, tá ligado? Só que assim, só o que me incomodou nessa história da blogueirinha toda aí foi o seguinte: foi um gay entender o quão complicado é tu falar dessa história de outra pessoa, porque ele já passou por isso, tá ligado? De uma criança na frente da mãe e levando isso no humor. Se fosse uma discussão assim, tipo, falando uma psicóloga, a psicóloga dá um conselho sobre teu filho que é gay, porra, tu tá numa esfera ainda de, sabe, de um papo mais sério. Agora, tu escrachar isso que me quebrou.
sabe? Mas pega assim, aí se tu fala, é mimimi. Se tu não fala, tu é omisso. Não sei o que fazer, então. E a Paola fez um texto bem legal, inclusive, ela postou nas redes sociais Ah, dele, eu falando li. sobre isso, sobre Eu li. tudo, enfim. Que, tipo, gente, isso talvez as pessoas não se deem conta, mas isso é crime, inclusive. É. E daí, também, vai... A coisa, vamos pesar um pouco mais o clima, mas tem a questão, né? Aqui é só, é isso aí, entendeu? Hoje eu vi, eu já tô com azia, já tô tomando magnésia, não sei o quê. É isso. Tá. Deixa eu te ajudar nessa informação, então. O Página dos Escapa falou assim, ó. Eu acho que a blogueirinha não pode ser responsabilizada por atitude do público. Aí é Vai, que continua, tá. é. Até Joguei ela gasolina. não pode ser responsabilizada até o momento que ela sabe que o público dela tá botando fogo numa criança de 13 anos por causa de uma piada que ela fez e deixou em aberto, e ela vai lá e ao invés de falar, gente, pelo amor de Deus, Vamos agora dar uma vamos falar segurada sério, aí. vamos Mas dar uma mesmo segurada. se ninguém porque se tivesse vocês visto passaram- isso, ninguém viu, ninguém comentou, ainda tem responsa porque ela falou. Ela falou. Ele falou. Ela E falou. é uma criança. Não sei- eu não- Agora, não sei se- ele ainda vai lá... a blogueirinha Como Ela né? personagem é ela, né? blogueirinha. Tá. Isso. Ela vai lá e ainda fala, kkkk, foi sim, vocês entenderam o que eu quis falar. Porra, daí não. Tu ia falar alguma coisa? É que eu acho que a Paola é uma pessoa que ela vem se manifestando em muitas questões que acontecem, principalmente tem tudo esse que envolve a ponto, comida. é. E ela vem sendo, assim, perseguida por alguns grupos, principalmente no Twitter, Há muito tempo. há muito tempo. É. E aí, quando eles acabam trazendo a filha dela para discussão, como o Capu mesmo disse, que não é uma figura pública, esses grupos se aproveitam Pra dar-lhe disso pau nela. pra pegar e É. atacar a Paola também. Sim. E aí isso acaba refletindo na vida pessoal dessa criança, né? Eu acho que o problema maior tá nisso, porque o Páginas que Escapam tava comentando que não teve noção de sexualidade, que achou que tava falando mais sobre tribos, né? Uhum. Mas o que eu acho é que a blogueirinha não teve noção que ela tava dando munição pra um grupo que tá mas é que aí perseguindo tá. a gente Paola, que né? não tem o que Exato. fazer, que ficar Não, caçando e outra, as pessoas. é que é muito É, meu fácil parceiro, ela dizer internet, que não velho. teve noção. Chata. E daí eu volto ao fato de que ela tá na internet, eu acho que há mais de 10 anos. E assim, nasceu no Facebook ainda, que era onde eu via os vídeos dela lá há 1000 anos. Ela sabe como as pessoas são. Ela é ativa no Twitter, ela sabe como as pessoas são ruins. Então, assim, é que nem eu tô aqui. Eu pego e solto uma... Tô falando com o Rafão e eu solto uma... Uma Vem, carta, Juju, vem. Juju. igual Não, o vou- tigre. Vem, vem. Eu solto uma piadinha que deixa no ar alguma coisa Rafão, a essa merda, respeito... essa tua mancha aí. Não. Aí é que tá, eu não tô falando de ti, Rafão. Eu falo da tua... De graça total. Eu fiquei mal agora. Total. Não, aí é que tá. Eu acho Não que vai falar de mim, se entendi. fosse Seria de do meu, ti- de um filho meu. da tua Entendi. esposa que seja, Tá. entendeu? Falar, Chata. porque não sei o que ela é meio assim. Chato. E daí Tá. todo o meu público, que é de milhões, que nem o da blogueirinha, Milhões? vai lá e começa a fazer piada com ela, xingar ela, falar as coisas, entendeu? Entendi. E daí eu vou lá e ao invés Aí de eu tu vai falar, lá e diz, galera, meu, tá, segue aí." beleza. Eu pego e falo, vocês entenderam o que eu quis dizer. Entendi. Óbvio E que eu outra tenho coisa, cara, responsabilidade que nem agora nisso, o menino... sabe? Por sinal, um grande abraço ao Páginas que Escapam, porque ele é muito legal. O papo com ele tá em alto nível aqui no chat, tá Boa. ligado? Sério? Muito, cara, é muito Legal. legal. Agora, sabe o que eu acho interessante? Porque Se ele não é comentou assim... inscrito, se inscreva. Por favor. Porque eu não tinha percebido isso na hora, depois de falar... Cara, mas a questão é a seguinte, a gente não vive. Aham. Eu, Capu, que sou homem, branco, cis, tá ligado? Eu não tenho noção de quanto agride ou não alguém vê. Enquanto tu tá em casa, alguém falando da minha sexualidade na televisão, não poder fazer nada, eu sou menor de idade. Pra nós, talvez não atinge tão pesado. Agora, pra criança que tá vendo em casa, meu Deus, eu sou o assunto desse papo pra 1 milhão de pessoas ouvindo ao vivo dessa merda. A minha mãe tá lá e talvez não me defenda como eu me defenderia. Ou não sei nem se eu quero ser defendida, tá ligado? Isso que é foda, porque como nós não estamos imersos nessa história, a gente não tem noção do quanto bate, sabe? E o que me pegou muito, e aí eu tenho por dentro também, o que mais me agrediu foi quase ninguém falou, que é o seguinte, é um gay expondo uma criança que pode sim ser gay, e foda-se, tá ligado? Ninguém tem nada. Agora tu pega e tu expõe essa situação, uma pessoa que tá em casa dormindo de boa, jogando videogame, de repente do nada tu vira foco de um assunto. Ela tava lá curtindo bilhar. Porra, mano! Deixa eu Sabe? Tava lá sofrendo. Cara, tu tem jogando que- vídeo. Tu tem que ter a responsabilidade de saber que Birds quando tu of vira feather. pessoa pública, tu sim, tu tá carregando o teu personagem o dia inteiro, sabe? Eu sou público desde os 13 anos, sabe? Cara, eu já cansei de
olhar assim, por que eu não posso tal coisa, assim? Na minha cabeça é ridículo não poder fazer tal coisa, mas, cara, eu represento marcas, empresas e tal. Agora, a blogueirinha, que é a CEO da empresa dela, tudo certo, tá ligado? Agora, ela representa ela tem uma representatividade, que é pior ainda. Eu represento marcas. Ela representa uma galera, um nicho da população, tá? Que é o público gay. E especialmente um cara que faz uma personagem de mulher. Que agrega mais gente ainda, tá ligado? Então, quando tu começa a falar em nome dessas pessoas e tu começa a dar a entender que é uma piada e que tá ironizando o fato da criança poder ser gay, sendo tu uma pessoa gay, aqui pra mim acabou. Acabou a defesa dela, Tu tá ligado? sabe que e mesmo, cara, é muito complicado, assim, porque quando tu tá falando, seja na internet, na TV, no rádio, num podcast, enfim, tu sempre tem que entender que o teu público vai ser muito diverso, e não necessariamente ele vai ter maturidade e respeito pra entender e pra, enfim. A minha ex-amiga, né, a Bárbara, quando ela começou, minha ex-amiga, que ela é uma mulher bissexual. Quando ela começou a fazer rádio, e eu vou falar aqui porque a gente falava sobre isso, né? Primeira vez, a gente fazia, e eu fazia essa piada com ela, com o aval dela, de falar, tipo, não sei o quê, sapatão, é foda. Homofóbica! Não, e daí quando ela foi pro ar, a primeira vez ela fez uma piada com ela mesmo, se chamando de sapatão. Eu puxei ela e falei assim, cara, pensa se isso é tua decisão. Mas tu tem que entender que não sou eu que tô te ouvindo e sei o que tu pensa, como tu te sente, coisa e tal. Quando tu fala isso sobre tu mesmo no ar pra milhões de pessoas, tu querendo ou não chancela, porque as pessoas não conseguem ter o entendimento necessário de tu tá no supermercado e alguém gritar, e aí, sapatão? Entendeu? E não é isso. Só que as pessoas não estão prontas pra essa conversa. É superestimar muito teu público, achar que ninguém vai se perder. Que nem todo mundo tem o mesmo entendimento sobre as coisas, sabe? Cara, 99,9% da internet não tem... não alcança num nível tão legal uma discussão sobre sexualidade. Certo? A ponto de não agredir quem tem alguma peculiaridade com relação a isso. É que é muito difícil quando vai pra fora, assim, né, meu? Eu vi... Vamos falar sobre nível de entendimento. Eu vi um post de um lugar e tal, enfim, que tava mostrando as pessoas discutindo com o... Como chama aquele do Twitter, quando responde automático? Como é que... Sim, a inteligência do Twitter. Grok. Esse aí mesmo. O Grok, ele falava uma coisa em cima de fatos. Ele fala, mas isso é de público tal. Tu não tem esse embasamento. Isso aí Ele falou, não. Daí, cara, os caras estavam discutindo com uma inteligência artificial. Sim. Saca? Era um debate violento. E aí tu fica pensando, é sério que os caras estão debatendo contra uma máquina? Sério? Tu não tem nem o que fazer. E as pessoas como se fosse uma pessoa de verdade. Um idiota contra 30 IAs. Tipo isso, meu. Exatamente. Então não tem... Acaba o assunto aí já, sabe, foda. meu? E Chega um outra momento coisa, que, meu, sabe? Eu acompanho há muito tempo a Déia Freitas do Não Inviabilize, que tem os quadros aí que são super famosos, tipo Picolé de Limão e Luz Acesa, que ela conta histórias de pessoas. E ela sempre fala uma coisa que eu acho que é muito regra. Não interessa a proximidade que você tem da pessoa ou não. Ninguém tem que tirar ninguém do armário. Porque é uma coisa que só interessa pra pessoa se ela quer ou não sair do armário. Tipo assim, cara, isso não tem que ser uma discussão, entendeu? O que te interessa? O que vai mudar na tua vida? E daí, a gente não tem como deixar de falar da questão política, que é uma questão que virou muito, sabe? Se tu é contra o casamento homossexual, então não case com uma pessoa do mesmo sexo que você. E vai viver a tua vida! Começou a lacração. Tu entendeu? Não consegue, né? Eu não consigo, me segura! Não, tipo assim, porra, gente, vamos viver a vida da gente. Eu vou falar, um monte de gente que faz um monte de merda, enchendo o saco da guria de 13 anos, que talvez ela nem tenha ideia do que ela gosta ou não gosta. E enchendo o saco da Paola por não gostar de terem feito uma piada dessa com a filha dela, entendeu? Comunista. É muito foda, entende? Cara, falta muito respeito e noção pras pessoas. E definiram que ela é lésbica já. Definiram. Entendeu? Gente, vamos terapia pra E essa vocês. guria, ela é conhecida no núcleo dela de amiguinhos, de colégio e tal, por ser a filha da mulher do Masterchef.
Então não tinha como não saber nem quem era a pauta. Óbvio, Se é o óbvio. filho de um fulano de tal que ninguém sabe quem é, agora todo mundo sabe quem é. Exatamente. Bora. Enfim. Mas é isso, né? Tá. Vamos continuar aqui. Vamos. Vamos lá, tchau já, né? Grupo que flagrava...